Oi, como é que você tá? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o poder da decisão. Como é pra você tomar decisões na sua vida? Eu tava passando por um momento que eu precisava muito tomar uma decisão, mas eu não tava conseguindo. Esse vídeo aqui é um pouco uma resposta pra mim mesma do meu primeiro vídeo, em que eu falo que eu tava me sentindo perdida. Eu vou deixar aqui na descrição, se você não viu, pra você ver. E eu acredito que muita gente tem um momento na vida que se sente perdida. E eu cheguei num ponto em que até o que eu gostava, o que eu sentia que era algo que eu queria fazer durante muito tempo da minha vida, eu tava sentindo que tava se enfraquecendo. E aí nesse momento eu me senti muito perdida. Eu falei, gente, até o que eu queria fazer eu não quero mais, e agora? E aí eu refleti muito, durante muito tempo, durante muitos meses. Não foi uma coisa de uma hora para outra. E aí eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o que estava se enfraquecendo dentro de mim, aquela vontade que eu tinha, né, de fazer algumas coisas, o que estava enfraquecendo ela era o medo de não dar certo. Eu queria mudar de profissão, fazer uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada, do que eu fiz minha vida inteira. Eu sou professora de educação infantil, tenho pedagogia como formação, e eu queria mudar de profissão, fazer uma coisa totalmente diferente. Há muito tempo. Só que eu sempre tive medo, então eu ficava falando pra mim mesma, isso aqui não dá, eu não vou sair do meu trabalho e ficar desempregada, eu não vou sair do meu trabalho pra ganhar menos, eu sempre colocava algum empecilho. Até que diante de um acontecimento muito sério assim, profundo na minha vida, eu tava muito triste, muito mal. E aí eu decidi, que também era outra vontade muito forte que eu tinha na minha vida, que era fazer um intercâmbio. Eu decidi sair do Brasil e vir pra Irlanda pra fazer um intercâmbio. E essa decisão eu tomei quando eu tava muito triste. Eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida e me deu um pouco a sensação de que eu não tenho nada a perder. Então a tristeza, ela também às vezes vem pra gente pra nos ajudar, pra nos libertar e pra nos movimentar. E foi o que aconteceu comigo. Então não foi com muita alegria que eu tomei essa decisão, apesar de naquele momento, porque naquele momento eu tava muito triste, apesar de ser uma coisa que eu queria muito, tomei a decisão. E aí eu demorei pra me preparar pra vir pra cá e tal, mas a partir do momento que eu tomei a decisão, eu tive força pra me movimentar, pra continuar aí. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu precisei juntar dinheiro, precisei me programar, então eu demorei mais ou menos 1 ano e meio pra me preparar. E nesse 1 ano e meio eu tive força pra continuar até ali onde eu tava, mesmo com a tristeza que eu tava sentindo, com tudo, porque eu tinha tomado uma decisão. Então aqui eu quero trazer isso hoje, a importância de se tomar uma decisão e como chegar a ela. E aí eu falei de uma das formas através de uma tristeza muito grande, de uma dor muito grande, que faz a gente se mover. Então, né, dessa forma a gente pode enxergar, às vezes, os problemas muito grandes, as dores, como oportunidades. Porque sim, se a gente usar bem, é para isso que elas servem, né? Elas não vêm só para nos punir, elas vêm para nos trazer algo melhor, nos impulsionar para algo melhor, e foi o que aconteceu comigo. Mas aí tá, eu vim, fiz o que eu queria, cheguei aqui, vivenciei o que eu tinha que vivenciar aqui, e agora eu preciso de uma nova transformação, de uma nova mudança muito grande na minha vida. E aí eu me senti perdida de novo. E agora, o que eu faço? Porque não é porque eu tomei uma grande decisão na minha vida, não é porque eu fiz uma coisa muito grandiosa pra mim, né, em relação a tudo que eu tinha feito, não quer dizer que tá tudo certo e agora todas as vezes vai ser fácil resolver as questões. Cada situação da nossa vida é uma situação nova. Cada momento pede novas decisões, pede mais coragem, trazem outros desafios, né? Então eu me vi de novo numa situação em que, agora o que eu faço? E o que tava me impedindo de decidir era o medo. O medo de não dar certo. O medo de não ter o controle das coisas, sabe? Por não saber o resultado. Então, trabalhando comigo mesma sobre isso, eu comecei a me perguntar o que eu quero, por que eu quero. Qual seria o cenário ideal pra mim? No que, trabalhando no que, fazendo o que eu me sentiria feliz, o que me agradaria. E aí, conforme eu fui perguntando isso pra mim durante alguns dias, muitos momentos, muitas e muitas vezes, voltou pra mim aquela vontade que eu tinha anteriormente, realmente que era aquilo que eu gostaria de fazer. Então eu falei, é isso que eu quero. Tá, aí veio uma outra barreira. Como que eu vou
falar isso para as outras pessoas? Como que as pessoas vão me ver? Por quê? Porque a partir do momento que a gente se lança numa coisa nova, você pode ficar um tempo sem trabalhar, pode demorar um pouco para a coisa engajar e você começar a ganhar dinheiro e a coisa começar a dar certo. Eu sempre fui a pessoa que sempre trabalhou, que sempre teve meu dinheirinho e é uma atitude muito audaciosa, né? E aí o que eu faço? E aí eu descobri que eu precisava convencer a mim mesmo daquilo que eu queria. Porque a partir do momento que você tá convencido daquilo que você quer, você não se importa com os outros. As outras pessoas vão ter que lidar com o que elas pensam de mim, isso é problema delas. Mas eu preciso lidar com o que eu penso de mim. E me dar o valor que eu mereço. Acreditar em mim mesma era o que eu precisava, sabe? Ter fé em mim mesmo, ter fé no processo, ter fé em algo maior. Que é o que eu falei um pouco no meu vídeo que fala se você tem fé em si mesma. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição pra você ver. Porque a gente precisa ter fé na gente mesmo. Como é que a gente quer convencer o outro de algo em relação a gente se nem a gente acredita na gente mesmo? Então, como que eu fiz isso? Tá, mas como é que eu faço pra ter fé em mim mesma? Vendo tudo que eu já fiz na minha vida. Olha o que eu já fiz até aqui. Se eu fui capaz de largar o que eu tinha lá no Brasil pra ir em busca de um sonho, sem certeza nenhuma, né, totalmente incerto de tudo, e eu consegui, e eu vivi aqui durante 2 anos por minha conta, trabalhando e estudando e passando por todas as dificuldades, por que eu não vou ser capaz de fazer uma outra coisa? E você não precisa ter feito o que eu fiz pra acreditar em si mesma. Na vida, a gente faz muitas coisas. Todos os dias a gente derruba barreiras. Então você tem que ver as barreiras que você já derrubou e do que você é capaz. E se você falar assim, mas eu nunca fiz nada na minha vida. Fez sim. E se você não consegue enxergar, entenda que você vai criar novas habilidades. A gente cria novas habilidades o tempo todo na nossa vida. Tem muitas coisas que estão escondidas dentro da gente porque a gente não se deu a oportunidade de enxergá-las. A gente não deu a oportunidade para elas aparecerem. Então dê a oportunidade para elas que elas vão aparecer. Uma coisa muito importante que eu acredito que é se convencer é, primeiro, ter para você bem claro o que você quer e essa decisão venha de dentro de você de verdade, não venha de alguém. Não venha de, mas eu vou fazer isso aqui porque eu vou agradar fulano. Não, tem que ser algo de você mesmo, de você por você mesmo. Quando é nosso, que vem da gente, do fundo do nosso coração, a gente se banca. Pode ter certeza, se é seu, do fundo do seu coração, você se banca. Agora, quando é algo que você vai fazer só pra agradar alguém, ou porque tá na moda, aí já é um pouco mais difícil de sustentar. Então, assim, primeira coisa, veja o que é algo que vem de você. E às vezes você vai precisar de um tempo pra encontrar isso. E pra trazer de volta ali, às vezes é uma vontade perdida de muito tempo atrás. Então traga de volta e acredite nela. Sabe? Tenha bem claro pra você que é isso que você quer. Pensa assim, o que te faz sentir viva? O que traria alegria pra você, assim? Sabe? De você, você tá triste, não tá gostando muito da situação atual, mas o que faria você ficar muito feliz, assim, muito contente? Que cenário que seria isso? E assim, não importa o quão difícil que seria de realizar, porque às vezes a gente não consegue nem pensar no que seria bom pra gente, porque a gente já tá pensando na dificuldade de realizar. Aqui eu não tô pensando na realização, eu tô pensando no que seria o melhor cenário pra você. É isso que a gente precisa perceber nesse momento. Aí você pensou. Aí a partir do momento que você pensou, que você viu o que você quer, você fala, não, mas é muito difícil, é uma coisa muito ousada, muito grandiosa, eu não tenho dinheiro pra isso. Aí você tem que parar com esses pensamentos, entender que o como não cabe a você. O que cabe a você. Você vai ver o que cabe a você. O que você precisa fazer? Precisa fazer um curso para ir para uma área diferente da sua área? Como que você precisa se movimentar para chegar nesse lugar? Mas o como e o resultado final não cabe a você pensar. Então toda vez que a sua mente vier com esses pensamentos de que não vai dar certo, porque você não tem dinheiro, porque você não sabe o resultado final, você muda o foco e pensa no que você quer. Você pensa na sua vontade. Fazendo esse exercício, você vai diminuindo um pouco o medo. A gente vence o medo com a vontade. O medo ele vai estar sempre junto, ele não vai deixar de existir. Porém, quando ele é muito maior do que a vontade, ele vence e ele paralisa. Agora, quando a sua vontade for um pouquinho maior do que o medo, você consegue caminhar junto com ele. Mesmo que ele esteja junto, você consegue caminhar. Então pronto, convença a si mesmo daquilo que você quer. A partir do momento que você estiver convicta do que você quer, você vai pra frente e tome a decisão. Então pronto, hoje ou a partir de hoje, eu decido que eu vou fazer isso. Quando você toma essa decisão, você ganha uma força muito grande, vem um poder
dentro, assim, eu senti um poder, uma força muito grande, como que não importa mais o que os outros vão falar, porque eu me banco a partir do momento que eu tomei minha decisão. E eu não sei o resultado final, e isso não importa, isso não cabe a mim. Toda vez que vier um pensamento ruim, me cobrando, mas é o resultado final, você vai ficar desempregada, você vai passar fome, coisas horríveis, assim, eu venho com a minha convicção, eu vou fazer isso porque eu quero. Essa é uma decisão minha e o como não cabe a mim. Isso dá muita força pra gente continuar naquilo que a gente realmente quer. Tome uma decisão. E aí, permita-se começar pequeno. Às vezes, para tomar uma decisão ousada como essa, você vai precisar de um dinheirinho. Talvez você precise de um período de planejamento, de guardar um dinheiro, de se capitalizar, né? Não, eu não aconselharia fazer também as coisas assim meio que sem pensar, só fazer na doida, sabe? Se planeje, planejar faz bem. Até o planejamento ajuda também a gente estruturar a nossa mente e acalmar o nosso coração. Então se planeje, vai devagar, faça experiência, experimenta um pouquinho aqui, experimenta um pouquinho ali, para ver se é realmente o que você quer. Seja paciente, seja compreensiva com você mesmo e com os resultados que você vai tendo no primeiro momento. Sabe, vá com calma, não fica exigindo de você o máximo, não exige de você que você vai ser a melhor no que você escolheu. Você já vai chegar chegando, já vai chegar ganhando muito dinheiro. Se for algo na internet, você já vai chegar viralizando e tal. Não, seja gentil, seja paciente, vá no seu tempo, não se compare. Isso é muito, muito importante, não se compare com outras pessoas que estão fazendo coisas parecidas com você. Use o conselho de outras pessoas para te ajudar. Busque histórias de pessoas, histórias de superação, pessoas que fizeram coisas parecidas com você e que saíram muito de baixo e que conseguiram transpor muitos obstáculos. Pode ser algo parecido com você, mas pode ser algo diferente também. Só para que você sinta e perceba o quanto o ser humano é capaz de se superar. O quanto o ser humano é capaz de se reinventar nas adversidades. Se você estiver precisando nesse momento de se reinventar, é muito bom você buscar esse tipo de informação. A gente tá muito rodeado de tanta informação ruim, tanta notícia terrível. Evite ficar vendo muito jornal, muita notícia ruim, ficar vendo vídeos que só falam de tragédias. Busque coisas positivas. Nesse momento você precisa de incentivo, você precisa de ver o quanto o ser humano é capaz de se recriar quantas vezes forem necessárias. Isso cultiva na gente o nosso poder de transformação e o nosso poder de superação. Porque a gente tem, todo mundo tem, às vezes ele fica esquecido, tá escondidinho dentro de você. Então você precisa de incentivo, busca incentivo. E outra coisa, a partir do momento que você toma uma decisão, guarda ela pra você. Não sai contando pra todo mundo. Primeiro que o que os outros pensam não importa, mas às vezes ideias negativas, pessoas que vão te colocar pra baixo, não vão ajudar nesse processo. Então você tem que buscar ali a sua convicção, guardar ali com você e ir trabalhando para fazer aquilo acontecer. E aí, em relação ao incômodo que outras pessoas próximas, pessoas que você ama, possam ter em relação às suas decisões, é importante você olhar para isso como a expectativa dos outros sobre mim é problema deles. Eu também crio expectativas sobre os outros, né? E muitas vezes as pessoas frustram as minhas expectativas, mas fui eu que criei as expectativas. E você tem que ter isso bem claro pra você em relação às outras pessoas. E a gente quebra as expectativas dos outros o tempo todo, os outros quebram as nossas também, isso faz parte da vida. Eles vão superar. Se é algo que te faz bem, se é algo que você quer muito, e se são pessoas que realmente te amam, em algum momento elas vão entender. E até, possivelmente, elas podem até colaborar. Quando a gente tá muito convicta, quando a gente tá muito certo do que a gente quer, os outros sentem isso. E às vezes uma pessoa que você pensa que iria te criticar, que não iria te apoiar, às vezes ela acaba até te apoiando por sentir essa força da decisão. Sentir essa força que assim, eu vou fazer isso aqui. Como? Eu não sei, mas eu vou fazer. Também não fique se explicando. Quando a gente tem muito que se explicar pra alguém, a nossa ideia enfraquece. Quando você tem o poder ali dentro de você, você não precisa ficar se explicando, porque é o que é e não precisa de explicação. Então eu espero que você sinta essa força que eu tô sentindo nesse momento, e não pense que essa força vem com todas as respostas, porque ela não vem. Ela não vem com controle, na verdade ela vem do soltar. Eu senti essa força a partir do momento que eu soltei o como, eu não sei como, eu não tenho todo o controle das coisas, eu liberei. Essa força vem da fé. Vem da fé que eu tenho em mim mesmo, vem da fé que eu tenho no processo e da fé que eu tenho em algo maior. E aí você tem que se conectar a essas coisas aí dentro de você, e isso é muito particular. E eu espero que tenha ajudado a quem estiver aí passando por uma situação semelhante.
Se você estiver passando por uma situação que você precisa decidir algo, deixa aqui nos comentários. Fala aí um pouco como que você faz quando você precisa decidir alguma coisa. Diga aí pra mim nos comentários se é o medo que te atrapalha ou se é alguma outra coisa que te atrapalha. E alguma outra coisa que você queira saber, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Curte o vídeo se você gostou, compartilha, se inscreva no canal. Eu vejo você no próximo.